Então eu faço coisas que uma pessoa normal faz. A única coisa que eu não consigo fazer é mexer as pernas. Deus nos fez diferentes, sim, e isso é bom. Então a minha tarefa, e eu tenho como propósito, é desmistificar o que está em torno da pessoa com deficiência. A maneira, eles enxergam a vida de outra maneira, estão sempre felizes. Então eu passei a reclamar menos. Vozes da Inclusão. Segundo os dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, 23,9% da população brasileira tem alguma deficiência. Realidade que faz parte também da ESLB em suas comunidades. Por isso, necessitamos trabalhar permanentemente a inclusão como temática e fundamentalmente como proposta de ser igreja atrativa, inclusiva e missionária. Os desafios enfrentados pela pessoa com deficiência ainda são enormes. A Paróquia Ferrabras foi ouvir e dar voz a pessoas com deficiência ou que participam de alguma forma nesta área. Identidade. Sou eu. Quem é? Acho que é um cara como outro qualquer, que tá aí na vida pra ver o que vai dar. Sônia é mulher, mãe, profissional. Essa é a Sônia. Sou uma pessoa tranquila, que reflito bastante, faço muitas perguntas, encontro algumas respostas e encaro a vida como ela é. Dificilmente digo não, só se realmente eu não consigo fazer. Então, sempre que me disser, a Kátia está pronta para fazer. Essa é a Kátia. Começos. Eu sofri um acidente de carro, dia 19 de fevereiro de 2012. Eu tinha 17 anos quando eu sofri o acidente. Um cara cortou a frente da minha mãe, ela tentou desviar, acabou perdendo o controle do carro e a gente capotou. E aí meu cinto arrebentou, fraturei a coluna, perfurei o pulmão, entre um monte de... Aí morri e voltei. Foi o primeiro filho, né? Pedro foi o primeiro filho nosso, muito esperado, né? E de repente vem a notícia, né? Depois do parto, que o Pedro, inclusive, tinha a possibilidade de não ter muitos dias de vida, né? Então, essa primeira notícia é difícil quando a gente recebe, né? Mas aos poucos a gente vai vendo, vai percebendo que não é tão difícil assim. A minha cegueira é uma cegueira adquirida aos 8 anos e a partir de uma pancada na cabeça aconteceu que descolou minha retina quando eu tinha essa idade. Isso surgiu assim por acaso. Eu fiz a inscrição, eu queria sair da fábrica de calçados. Eu fiz uma inscrição, o prazo já estava vencendo. E por acaso eu fui chamada. E a partir daí eu fui descobrir o que é ser monitora, o que é as crianças com necessidades especiais. Não tinha conhecimento nenhum. E a partir daí eu fui descobrindo o que é esse mundo todo. O Brasil tem avançado significativamente nas políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência, especialmente no que refere-se a legislações e normas técnicas. Este avanço foi fundamentalmente iniciado pela mobilização de instituições representativas, que ainda hoje são, na maioria, responsáveis pelas principais conquistas deste público, e que aos poucos foram e estão sendo apoiadas pelos demais segmentos sociais, além da consequente e evolutiva presença da própria pessoa com deficiência em cada vez mais e variados espaços da sociedade. Adaptação. Acho que após é como se tu fosse realmente nascer de novo e tu vira um bebezinho, porque tu tem que começar a reaprender a fazer tudo aquilo que tu fazia antes. Né? Tu não pode comer da mesma forma que tu comia, para se vestir é diferente, para se locomover é diferente. Então tu basicamente volta a ser uma criança grande que tem que reaprender a fazer todas as coisas. A como caminhar daqui até ali, a como comer, a como se vestir, a como tomar banho, a como escovar os dentes. Então tudo foi uma questão de readaptação de novo. Né? Basicamente é um reset, tu começa do zero. A maior dificuldade que a gente encontra é aceitar. Essa é a dificuldade que qualquer pessoa com deficiência encontra e eu não fui diferente. O processo da aceitação
e o processo da reabilitação. São os 2 pontos sensíveis. Vida profissional. Eu não posso afirmar que a cegueira me levou à teologia, porque eu lembro desde pequeno, vida comunitária, ouvir minha mãe ler para o meu pai. Então essa vivência eu sempre tive desde pequeno. A cegueira, ela aguçou algumas coisas, me ensinou a ouvir mais, então é uma coisa que talvez por necessitar mais da audição, eu acabo prestando mais atenção no que as pessoas falam e a partir daí consigo compreender um pouco melhor o mundo que está ao meu redor, principalmente as muitas vozes que falam. Profissionalmente ela não mudou muito, porque antes do meu acidente eu já trabalhava com meu pai. A gente tem uma empresa de calçados. E depois, claro que eu fiquei um tempo parado sem poder trabalhar, mas depois de um tempo eu voltei a trabalhar na mesma função que eu tinha antes, né? Então, profissionalmente não mudou nada, eu consegui manter a mesma carreira profissional que eu tinha antes. Vida pessoal. Quando o Pedro nasceu, eu estava fazendo a faculdade, estava estudando e estava indo para estágio. Então, para mim foi muito importante a família, né? Essa rede de apoio, né? Família, amigos, foi bem importante para que eu pudesse continuar a minha vida, né? O apoio do pai, o apoio da avó, né? Pessoas próximas, né? No meu caso foi assim, né? Dei seguimento à minha vida, aos estudos, mas sem dúvida é uma demanda grande, né? Pela questão das fisioterapias, né? Médicos, enfim, especialmente no início, né? Quando a pessoa chega. E isso se estende pela vida toda, né? Se estende pela vida toda e ainda hoje, né? Em 2019, a mãe ainda tem, né? Tem esse peso maior para a mãe, querendo ou não, tem esse peso maior para a mãe, ela se sente mais responsável, né? Talvez também é algo que a gente precisa dizer da importância da mãe deixar que outros cuidem, né? Aos poucos eu fui vendo que eu podia deixar, que eu podia contar, que não era só eu que sabia cuidar do Pedro Henrique, né? E isso foi libertador para mim, né? Entender que eu podia confiar em outras pessoas, né? E assim poder levar a vida da forma mais natural possível e não me isolar ou deixar de viver como mulher, como pessoa, como profissional, né? Passei a ver as coisas de outra maneira. A velha mania de muitas vezes de reclamar de tudo, acabei deixando isso muitas vezes para trás. Antes de reclamar, eu sempre procuro lembrar de algumas situações assim que a gente, do meu convívio diário, assim, principalmente as crianças com quem eu trabalho, assim, a maneira eles enxergam a vida de outra maneira, estão sempre felizes. Então eu passei a reclamar menos das pequenas empecilhos que acontecem diariamente, né, na nossa vida, das bobagens que acontecem na nossa vida. É isso. Seja pela falta de acessibilidade ou de consciência de seus direitos e potencialidades, estes brasileiros e estas brasileiras acabam tendo de superar individualmente as barreiras sociais existentes ou conformar-se com uma vida restrita a uma instituição de atendimento ou convivência específica para este público, que por vezes é justamente quem os representa junto aos órgãos e políticas governamentais. Também em nosso contexto, há humanos que sofrem com as barreiras da exclusão e do preconceito. Ainda tem muitos lugares onde existem as belas escadas, né? E onde as pessoas gostariam de chegar, por exemplo, né? No caso do Pedro, tem lojas que a gente chega à frente e não consegue subir, né? Não consegue chegar até lá, né?
Também na questão, pensando no fator escola, né? Ainda, embora exista a lei, né, nem sempre se consegue cumprir, né? Na demora com a questão de monitores, né? Isso é uma grande dificuldade. A questão também da capacitação dessas pessoas, né, para tratarem a pessoa com deficiência de uma forma normal, né? Vamos usar essa palavra, né? De uma forma sem medo. Né? No Brasil, eu costumo dizer que o Brasil não é o patinho feio da acessibilidade. Há de reconhecer avanços. O Brasil já caminhou muito, já tem uma história na questão da acessibilidade. Nós somos referência no que tange a legislação. E agora, tratando de dois irmãos também não partiu do zero. Existem instituições estabelecidas, existem iniciativas, mas como eu entendo a questão da acessibilidade e da inclusão não apenas um ato, mas sim um processo, tem muitas coisas a serem conquistadas. Um exemplo, as calçadas poderiam ter o piso tátil, facilitaria muito. Então, a Dois Irmãos está no caminho, cidade que eu moro atualmente. A falta de, principalmente nas escolas, de materiais adequados a cada necessidade e a falta de, muitas vezes, de acessibilidade nos espaços que essas pessoas precisam frequentar. A acessibilidade no Brasil sempre vai ser, eu acredito que é um problema, né? Porque as minorias sempre são deixadas de lado no Brasil, né? Diferente de outros países como os Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra, a Primeira, já vinha pensando nos soldados que voltavam de lá mutilados, né? Então já preparava a cidade para isso. Né? Brasil já não, então a cidade onde eu moro também tem muito pouco, né? Então isso até acaba, aquela inclusão social acaba ajudando muito a tu não ser incluso também. Né? Então, sobre a acessibilidade na minha cidade no Brasil não tem muita perspectiva de melhora. Né? É a escada, é a rua que é mal organizada, é a calçada que é cheia de buraco. Tu quer ir em alguma loja, ela tem um baita de um degrau para tu subir primeiro, né? Então essa é a pior parte que se tem. Preconceitos. Eu lembro de quando eu estava com 3 amigos meus num bar aqui em Sapiranga, a gente estava tomando uma cerveja e comendo um X. Passou um casal de conhecidos, me cumprimentaram e depois eles me mandaram uma mensagem pelo Facebook assim, que eu era um exemplo de superação por estar nesse bar tomando cerveja com os amigos. Né? Mas eu estou fazendo uma coisa que qualquer outra pessoa normal que não tem deficiência faz. Né? Eu estou num bar tomando cerveja com os amigos. Né? Tu já fez isso, qualquer outra pessoa já fez isso. Né? Então, só que eles ainda veem uma pessoa com deficiência que não faz esse tipo de coisa. Né? Então eu faço coisas que uma pessoa normal faz. A única coisa que eu não consigo fazer é mexer as pernas. Né? Mas eu arroto, eu como, eu tenho que me vestir, né? Eu peido, eu faço tudo que uma pessoa comum faz também. Né? Então isso que as pessoas não entendem, elas acham que a gente é aquela coisinha de vidro que tem que ficar em casa lamentando por tudo aquilo que está acontecendo. E não é assim. Eu costumo dizer que o preconceito ele sempre existe. Nós sempre formamos um conceito antes de conhecer o fato ou a coisa em si. Não seria diferente com a pessoa com deficiência. Então, quando há a condição de você conviver, ali você começa a tirar esse conceito equivocado, que a gente chama de preconceito. Então, a minha tarefa, e eu tenho como propósito, é desmistificar o que está em torno da pessoa com deficiência. Não é um super-herói, mas também não é um monstro. Elas enfrentam muitas vezes desrespeito, principalmente por aquelas pessoas assim, que não convivem com essas situações, ou muitas vezes elas acham que as com necessidades especiais não entendem, não têm sentimentos, mas no meu ponto de vista, a maior dificuldade que elas enfrentam é o desrespeito por parte de outras pessoas. A Bíblia fala de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, se faz fraco e acompanha o ser humano em todas as suas necessidades. Por vezes vemos Jesus perdoando pecados e também curando pessoas com deficiência. A igreja é o corpo de Cristo
A inclusão deve fazer parte da sua missão tanto dentro do espaço eclesiástico como na luta por direitos junto à sociedade. Temos diferenças, mas temos o direito de sermos iguais. Mensagem: Deus nos fez diferentes, sim, e isso é bom, né? E que a gente possa, como diz em 1 Samuel, o capítulo 16, que a gente possa ver além da aparência, com os olhos do nosso Senhor Jesus, que viu além, né? Que a gente possa nos lembrar que a gente é semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, e que nós possamos viver em paz uns com os outros, respeitando as diferenças. Tenho uma mensagem para os meus pares, ou seja, as pessoas com deficiência. Eu estou convicto que para nós a regra de ouro é sair de casa. É fundamental que nós estejamos em todos os âmbitos da sociedade, quer seja na sociedade civil, quer seja no mundo eclesiástico, na igreja, na comunidade, na escola, é regra de ouro. E para quem não tem o contato, não é um bicho de 7 cabeças, é uma pessoa como qualquer outra. Procurem conhecer um pouco mais sobre o que são as necessidades especiais e principalmente tratar essas pessoas com respeito, porque elas são pessoas como nós, têm sentimentos como nós. Essas pessoas têm as limitações delas, mas o principal de tudo é respeitar essas pessoas. É aquilo que eu disse antes, que a gente deve um pouco de parar de olhar com aquele olhar de coitadinho, né? Todo mundo tem um pouco de limitação, um pouco de deficiência. Então eu acho que a minha não me impede de fazer nada que tu pode fazer também. Se tu trabalha, eu trabalho. Se tu ora a Deus, eu oro também. Se tu vai no culto, eu também consigo ir. Então, no fim, perante Deus, a gente é tudo igual, né? Eu tenho uma cadeira de rodas e tu não tem, né? Tu caminha e eu não. Então, no fim, a gente acaba morrendo e no fim a gente vai tudo para o mesmo lugar. A gente é igual, não muda nada. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 2019. Por comunidades atrativas, inclusivas e missionárias.